Olá! Primeiramente, gostaria muito de agradecer por essa oportunidade, pelo espaço que a empresa CIP7 está me dando de me apresentar um pouco sobre o meu trabalho. Muito obrigada. Meu nome é Sara, atualmente sou pesquisadora no Laboratório de Processos Biológicos na Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, e estou desenvolvendo meu pós-doutorado na área de bioenergia e tratamento de esgoto sanitário com microalgas. Então, eu utilizo microalgas para tratar água residuária e, consequentemente, gerar um combustível limpo, que no caso, o biohidrogênio. Atualmente, também eu desenvolvi outra pesquisa no Laboratório de Processos Biológicos, juntamente com outra pesquisadora, a Eliane Vieira Macedo. Desenvolvi uma pesquisa com ela que seria o tratamento de água residuária contaminada com o micropoluente tetrabromobisfenol A, também chamado de TBBPA. Então, nós realizamos esse estudo, um ensaio preliminar, da remoção desse micropoluente com microalgas, utilizando as microalgas para que elas possam remover esse composto de uma forma sustentável e mais econômica. Primeiramente, né, o que seria esse TBBPA? O TBBPA ele é um composto bromado utilizado como retardante de chama e ele é muito utilizado no mundo todo para a produção de diversos materiais, como plásticos, revestimentos, circuitos e produtos eletrônicos. E esse composto, esse micropoluente, ele tem sido muito encontrado em ambientes aquáticos, devido ao lançamento direto dos efluentes industriais, que usam esse composto nos corpos hídricos, ou também pelo lançamento de resíduos de estação de tratamento de esgoto, que lançam esses resíduos diretamente nos corpos hídricos também. E isso acaba trazendo sérias consequências para o meio ambiente. Além disso, né, dos riscos ao ambiente, há também os riscos à nossa saúde da presença, né, do tetraboromobisfenol na água, porque esse composto ele é imunotóxico, neurotóxico, além disso ele também pode interferir no nosso sistema endócrino e ser carcinogênico. E o grande problema ambiental que nós encontramos é que não existe ainda nenhuma regulamentação que limita a produção, né, o uso desse composto e o quanto ele pode, né, ser despejado no ambiente ou que não deveria ser, né? Não existe ainda essa regulamentação. E além de tudo, ele sendo lançado nos corpos hídricos, existe o grande problema por ser um composto que é biomagnificante, ou seja, vai se acumulando no corpo dos seres vivos e passando ao longo da cadeia alimentar. Bom, diante disso, nos despertou a curiosidade de como fazer, né, a remoção desse composto de uma forma econômica e sustentável, utilizando micro-organismos, né, como que poderia ser feita a degradação biológica desse composto. Pouco se sabe ainda sobre esse assunto, mas já se tem alguns resultados positivos da degradação desse composto a partir da digestão anaeróbia com bactérias. E então surgiu a ideia de tentar fazer a degradação do TBBPA utilizando microalgas, mais especificamente o uso de clorofícias em sistemas aeróbios, que é o que já se teve alguns resultados positivos na literatura. Então, nós encontramos aí que é possível, através de microalgas, a remoção de 60% até 80% deste composto. Então, com isso, o objetivo desse estudo preliminar que nós fizemos foi avaliar a remoção do TBBPA em sistema aeróbio, utilizando 2 cepas de clorofícias selvagens. O que seria essa cepa selvagem, né? Essas cepas, no caso, seriam organismos que foram isolados do próprio ambiente aquático e não sofreram nenhuma modificação genética, que hoje em dia é até comum encontrar, né, modificações genéticas nos organismos para melhorar e otimizar processos. Nesse caso, nós utilizamos cepas selvagens, que não passaram por nenhum processo de melhoramento genético. Então, a nossa intenção era avaliar se realmente organismos que estão ali no ambiente têm essa capacidade. E futuramente, né, podemos até melhorar o processo
caso trabalhe-se com a genética molecular. Com isso, então, a metodologia que nós utilizamos para a realização desse trabalho foi a utilização de 2 gêneros diferentes de clorofícias, a clorela, que foi isolada da vinhaça, e também outro gênero foi o Desmodesmus, que foi isolado de uma lagoa de estabilização. Primeiramente, antes de fazer o teste de remoção do TBBPA, nós tivemos que fazer um teste de inibição de crescimento. Por quê? Esse micropoluente, ele pode ser tóxico para os organismos e inibir o crescimento deles. Então, dependendo da concentração do micropoluente que nós utilizássemos no ensaio, nós poderíamos inibir o crescimento deles. Então, por isso que esse ensaio foi preliminar. Então, nós utilizamos o meio de cultura, WC, e diferentes concentrações de TBBPA para ver até que ponto que ele interferia no crescimento das microalgas ou não. Nós utilizamos o controle, que é sem o micropoluente, e nós testamos 4 diferentes concentrações de TBBPA, que foi 5.000, 2.500 e 5.000 microgramas por litro de TBBPA. Esse ensaio foi realizado em tubo de ensaio e foi feito o acompanhamento do crescimento das microalgas por densidade ótica no espectrofotômetro dia a dia. Posteriormente, sabendo qual seria a melhor concentração de TBBPA para não inibir o crescimento das microalgas, aí sim nós fizemos o delineamento do ensaio de biodegradação do TBBPA, ou seja, o quanto que as microalgas poderiam remover de TBBPA. Então, com esse resultado do teste de inibição, nós optamos por uma concentração de TBBPA, que não tinha inibição de crescimento, e realizamos um ensaio em um controle, que foi utilizado o meio de cultura WC, e além disso, nós fizemos a simulação de um esgoto sanitário sintético. É um meio utilizado, muito utilizado para simular efluente de água residuária doméstica. Então, nós utilizamos esse meio para futuramente testarmos em água residuária real. Então, a princípio, esse esgoto sanitário foi utilizado o sintético para averiguarmos essa possibilidade da remoção do TBBPA. Esse ensaio foi realizado em Erlen, com 150 ml, e nós fizemos o acompanhamento temporal da remoção do TBBPA até aproximadamente aí 288 horas, e esse ensaio, essa remoção é avaliada através de um HPLC acoplado a uma espectrofotometria de massas. Além disso também, como objetivo secundário, nós avaliamos também a remoção de nitrogênio, fósforo e carbono, que são macronutrientes. Então, além da remoção do TBBPA, avaliamos também essa remoção dos macronutrientes pelas microalgas. Os 2 ensaios foram realizados nas mesmas condições físico-químicas, a uma temperatura de 25 graus, pH de 8, a luz com 60 micromols, fotoperíodo de 12 horas claro e 12 horas escuro e sob agitação de 100 RPM. Como resultado, inicialmente, o teste de inibição de crescimento, nós observamos que a clorela, aqui vocês podem observar na linha roxa, que é o nosso controle, a linha vermelha, a menor concentração, e a verde, a concentração de 1.000 microgramas por litro. Nessas 3 concentrações, o controle e as outras 2, nós não tivemos uma diferença de crescimento da microalga. Em compensação, a linha azul, que representa 2.500, e a laranja, 5.000 microgramas por litro, nós já observamos que elas tiveram um crescimento inibido, ou seja, o TBBPA interferiu no crescimento das microalgas. Então, a gente supõe que isso também deva acontecer no meio ambiente, atrapalhando o desenvolvimento desses organismos. E esses dados são confirmados pela quantificação da biomassa. Nós quantificamos a biomassa por clorofila A e nós observamos aqui que no controle, sem o TBBPA, nós conseguimos ter uma maior quantidade de biomassa. Então, o TBBPA ele interfere também na obtenção da biomassa.
Consequentemente, aqui, as maiores concentrações, nós temos uma menor quantidade ainda de biomassa estimada pela clorofila A. Em relação ao desmodesmos, o mesmo foi observado. Tanto o controle quanto as duas concentrações mais baixas, nós não observamos inibição do crescimento dessa microalga. Já nas duas concentrações mais altas, a linha azul e laranja, nós observamos que teve um decaimento do crescimento da microalga, ou seja, o TBBPA interferiu no crescimento delas. O mesmo se confirma na análise de clorofila A. Então, as concentrações mais altas confirmam um menor rendimento de biomassa por clorofila A dessas microalgas, comprovando que realmente o TBBPA, né, em concentrações mais altas, interferem no desenvolvimento delas. De acordo com esse resultado, então, nós optamos em trabalhar no teste de remoção do TBBPA com a concentração de 1.000 microgramas por litro, que seria a representação pela linha em verde, que nós vimos que nenhuma das duas cepas, né, nenhum dos dois gêneros aqui escolhidos para trabalhar, foram afetados nessa concentração de TBBPA. Então, a partir dessa concentração, nós pudemos ir para o teste da biodegradação do TBBPA pelas microalgas. Em relação a esse ensaio, então, a remoção do TBBPA, nós observamos que em verde aqui nós temos a linha representando a clorela e em laranja representando a cepa desmodesmos. As linhas mais escuras representam o controle, o WC, e as linhas claras estão representando o nosso efluente sintético. Então, aqui nós observamos que a clorela, que é representada aqui em verde, nós tivemos uma remoção de 37% do TBBPA no meio de cultura e quase 59% de remoção no efluente. No caso, o desmodesmos, ele removeu aproximadamente 51% no WC e no efluente 57% de remoção do TBBPA. Lembrando que, inicialmente, eu comentei, né, que já tem trabalhos que falam de 60% a 80% de remoção de TBBPA. Então, nós chegamos aí num valor até aproximado de remoção. Lembrando que são cepas que vieram do próprio ambiente, são chamadas selvagens, não teve nenhum processo de otimização. E mesmo sem esse processo de otimização, nós já conseguimos obter uma grande porcentagem de remoção desse micropoluente. Se nós observarmos esse gráfico aqui em cima, de quantificação de biomassa por clorofila A, nós observamos que foi possível obter o crescimento delas ao longo do experimento. Em verde escuro, a representação do início, né, da quantidade de biomassa. O verde intermediário aqui representando o fim do experimento no meio de cultura, o nosso controle, e o verde claro representando o crescimento delas, a quantidade de biomassa no efluente. Isso nos mostra que no efluente, por ter maior quantidade de nutrientes e matéria orgânica, essas microalgas conseguiram crescer mais, obteve-se mais biomassa no efluente. Principalmente porque essas cepas elas são mixotróficas, ou seja, fazem tanto fotossíntese quanto consomem matéria orgânica. Então, no caso, no efluente, houve um maior desenvolvimento de biomassa, e isso justifica o porquê que no efluente foi possível também uma maior remoção do micropoluente, porque se tem mais biomassa, irá consequentemente remover mais o composto. E como objetivo secundário, nós tivemos uma remoção também dos macronutrientes no efluente. Então, analisando os resultados do efluente sintético, nós tivemos aí uma média, né, considerando as duas cepas, no caso, uma média de remoção de 89% do nitrogênio, quase 98% de remoção de fósforo, e nós tivemos uma remoção de quase 57% de carbono. Então, nós também aí conseguimos bons resultados, mostrando que, além da remoção do micropoluente, é possível também utilizar as microalgas para a remoção de macronutrientes. Com isso, nós pudemos verificar, que as microalgas, principalmente clorofíceas, elas são muito eficazes
para o tratamento de micropoluentes em água residuária e é possível associar esse tratamento, o tratamento da água com o tratamento biológico com microalgas para a remoção do TBBPA e, além do TBBPA, outros tipos de micropoluentes também, pois hoje existem pesquisas também apontando a eficiência das microalgas para a remoção de fármacos, por exemplo. Então, com os nossos resultados, nós pudemos verificar que houve uma remoção média de 58% do TBBPA. Isso já é um resultado muito importante, pois é apenas um estudo preliminar. Então, agora os objetivos futuros é aumentar essa escala para reatores, né, como mostrado aqui na foto, para poder otimizar esse processo, aumentar a escala e otimizar o processo através de variações físico-químicas, a princípio, né, variações de luz, pH, que são fatores que interferem muito. Então, variando esses fatores, nós podemos melhorar ainda mais esse processo e, consequentemente, né, no futuro, quem sabe até o melhoramento genético. Mas, a princípio, a otimização do processo apenas físico-químico com cepas selvagens. E, além disso, também, nosso estudo aí comprovando a capacidade e a eficiência das microalgas em remover outros nutrientes também, o que pode ser associado ao tratamento biológico de efluentes. Bom, com isso, então eu deixo aqui o meu contato. Quero agradecer mais uma vez ao convite da CIP7, agradecer também o apoio financeiro da FAPESP e de todo o apoio técnico também do Laboratório de Processos Biológicos da USP e ao Eliane por ter ajudado na colaboração aí do trabalho. E muito obrigada a todos vocês pela atenção e qualquer dúvida estou à disposição. Muito obrigada.